A história do apóstolo João, lançado em um caldeirão de óleo fervente, é uma das narrativas mais impactantes da era cristã primitiva. Imagine-se na época, o som estridente das multidões ecoando no Coliseu, o calor escaldante de uma enorme panela de óleo fervendo, e no centro de tudo isso, um homem, um dos mais fiéis seguidores de Cristo, aguardando seu destino. Mas, em vez de gritos de agonia, o que se testemunhou foi um milagre de proporções inimagináveis. O apóstolo João emergiu ileso, uma prova viva do poder divino que transcende as leis naturais. Esta não é apenas uma história de resistência física. É uma narrativa que exemplifica a força inabalável da fé e a presença protetora de Deus nas situações mais desesperadoras. Para entender melhor essa narrativa, é crucial contextualizar o período em que o apóstolo João viveu. O Império Romano, especialmente sob o reinado de Domiciano, 81 a 96 d.C., era um ambiente hostil para os cristãos. Domiciano, conhecido por seu desejo de ser adorado como um deus, via os seguidores de Cristo como uma ameaça à sua autoridade divina. O cristianismo, com sua ênfase na adoração exclusiva a Deus, desafiava diretamente o culto ao imperador. Aqueles que se recusavam a prestar adoração a Domiciano eram considerados traidores do Estado e, como resultado, eram frequentemente submetidos a torturas brutais, execuções públicas ou exílio. Diante dessa perseguição implacável, os cristãos da época precisavam de uma fé inabalável para permanecerem firmes em suas crenças. O próprio apóstolo João foi um dos alvos de Domiciano, pois seu testemunho contínuo e influente era visto como um obstáculo ao culto imperial. Ao ordenar que João fosse lançado em um caldeirão de óleo fervente, o imperador esperava um exemplo público para desencorajar os demais cristãos. No entanto, o milagre ocorrido transformou essa tentativa de silenciamento em uma poderosa evidência do poder de Deus. João, o discípulo amado, teve uma vida marcada por proximidade com Jesus. Era o irmão mais novo de Tiago, ambos filhos de Zebedeu e Salomé. Como pescador, João possuía um espírito trabalhador e resiliente, que se revelou ainda mais quando atendeu ao chamado de Jesus para segui-lo. A partir desse momento, sua vida nunca mais seria a mesma. João é frequentemente lembrado como alguém com um profundo zelo pela verdade. O título de Filho do Trovão, Marcos 3,17, dado por Jesus, reflete a intensidade de sua paixão. Mesmo assim, à medida que caminhava com Jesus, essa intensidade foi transformada em um amor profundo e compassivo. Podemos ver essa mudança quando João, que uma vez desejou chamar fogo do céu sobre uma aldeia samaritana, Lucas 9:44, tornou-se o apóstolo que escreveu mais profundamente sobre o amor em suas epístolas. A narrativa do apóstolo João sendo lançado em um caldeirão de óleo fervente e saindo ileso não possui um respaldo direto nas Escrituras, sendo uma tradição amplamente aceita pelos primeiros pais da igreja, como Tertuliano. No entanto, mesmo que essa história não esteja registrada na Bíblia, ela carrega uma profunda mensagem sobre a proteção divina. Esse evento é frequentemente comparado à história dos 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados em uma fornalha ardente por se recusarem a adorar a estátua do rei Nabucodonosor, Daniel 3:16 a 28. Assim como Deus livrou os 3 jovens das chamas, ele preservou João do óleo fervente. Ambas as histórias enfatizam que, mesmo em situações extremas, Deus é capaz de intervir milagrosamente para proteger seus servos. Após o milagre em Roma, João foi exilado para a ilha de Patmos. Embora isso tenha sido uma tentativa de silenciá-lo, na realidade, foi uma oportunidade para que Deus revelasse a ele a mensagem profética contida no livro do Apocalipse. Em Apocalipse 1:9 a 11, João relata como foi transportado em espírito e recebeu visões sobre o fim dos tempos e o triunfo final de Cristo. Patmos, uma ilha desolada no mar Egeu, era usada pelo Império Romano como uma prisão para os condenados políticos. Lá, João, já idoso, teve que suportar duras condições, mas sua fé não vacilou. Em vez de se desesperar, ele encontrou consolo na presença de Deus e recebeu revelações que continuam a inspirar e guiar os cristãos até hoje. A história de João é um exemplo claro de que a fé verdadeira é inabalável, mesmo diante das mais severas adversidades. Em Hebreus 11:1, aprendemos que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A vida de João exemplifica essa verdade de forma poderosa, mostrando que a fé pode nos levar a suportar provações e sair vitoriosos, não importa o quão desafiadoras sejam. Romanos 8:37 nos lembra que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A coragem de João, tanto diante do caldeirão de óleo quanto em seu exílio em Patmos, nos encoraja a manter nossa fé viva, sabendo que Deus está sempre ao nosso lado.
Hoje, os cristãos enfrentam desafios diferentes dos que João enfrentou, mas a necessidade de uma fé sólida permanece. A história do apóstolo João nos inspira a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Seja em momentos de doença, dificuldades financeiras ou relacionamentos desafiadores, a vida de João nos lembra que Deus pode transformar qualquer situação para o nosso bem. Tiago 1,12 nos diz: bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Isso nos encoraja a permanecer firmes, sabendo que as provações que enfrentamos hoje são apenas temporárias em comparação com a glória que nos espera. Se, ao refletir sobre a vida do apóstolo João, você sente o desejo de aprofundar seu relacionamento com Cristo, saiba que Deus está de braços abertos para recebê-lo. A história de João é um testemunho de que nunca é tarde demais para voltar-se para Deus ou para renovar seu compromisso com Ele. Hoje, convido você a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Deixe um comentário declarando: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Que esta seja uma nova etapa em sua caminhada espiritual, onde você experimentará o mesmo poder transformador que sustentou João ao longo de sua vida. Todo cuidado é pouco nesse ninho de serpente. Não se ilude com um sorriso, a maldade tá na média. Mas dá um passo à frente sempre na bola de meia. Quem traiu Jesus fazia parte da ceia. Hoje nós sonha alto, mas nós começou pequeno. Madrugada no sereno,